Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz para você gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, nós vamos fazer uma entrevista extremamente interessante, por que não dizer diferenciada. Nós não queremos ver ninguém triste, afinal, vamos falar de felicidade. Para tratar desse tema interessantíssimo e alvissareiro, vamos falar com a Cíntia Babler Martins. Muito obrigado pela sua presença, Cíntia. Nelson, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer te conhecer pessoalmente e ainda mais para falar de um tema tão gostoso, né? Tão Vamos falar de gostoso. felicidade. A Cíntia ela é fonoaudióloga há 15 anos. Ela tem uma experiência em áreas clínica, hospitalar e escolar. Ela é mestre em linguagem e psiquismo, certificada em MBTI pela Felipelli há 9 anos, atua no mundo corporativo. Devo tratá-la como Cíntia ou como doutora Felicidade? Não, Cíntia mesmo. Eu espero contagiar as pessoas, né? Para Então que elas vamos lá, Cíntia, reflitam. me define inicialmente. O que é felicidade? Para cada um é muito particular, né, Nelson? Pode estar numa xícara de café, pode estar num bate-papo com os amigos, pode estar naquela tão sonhada viagem, né? Então a felicidade para cada um é muito subjetiva e particular. Para conhecer a sua definição de felicidade, você precisa primeiro se autoconhecer, né? Saber o que importa, quais são os valores. Cada pessoa vai ter a sua própria felicidade, é isso? Cada pessoa vai ter a sua definição de felicidade. Mas, assim, se a gente pensar de maneira globalizada, genérica, vamos dizer assim, felicidade é um estado de bem-estar, né? De harmonia, de calor no coração. Então, eu acredito muito que, por ser particular e subjetiva, por isso é tão interessante conhecer o ser humano, né? Fazer aquela pergunta de gente chata. Existe felicidade permanente ou existem momentos felizes? Eu acredito em momentos felizes. Eu costumo dizer que a vida é uma roda, né? A gente nunca está parado, as coisas estão em movimento. E a gente passa por fases, né? Fases mais ou menos felizes. Mas é importante a gente Você entender. não está no mesmo estado o tempo todo, né? Exatamente, que tudo passa, né? Todas, até a felicidade é passageira, assim como um momento de crise é passageiro. Depende, claro, não só da sua postura diante da forma que você lida com os desafios, mas também com a sua autoconsciência em relação à Mas felicidade. você pode fabricar sua própria felicidade, você pode ter como meta uma felicidade permanente, ou seja, estando a maior parte do tempo da sua vida feliz? Eu acredito muito nisso. E por isso a autoconsciência é tão importante. A partir do momento que você tem clareza do seu propósito, né? Eu falo daquilo que você veio fazer nesse mundo, qual a sua missão, né? Qual a sua relevância, o que que você quer deixar de legado, né? Por onde você passa, você deixa a sua marca ou a sua mancha, né? O que que você está construindo na sua trajetória? Interessante. Essa jornada está todinha na sua mão, né. É importante você assumir essas rédeas e esse protagonismo em relação à busca da sua felicidade. É claro que isso não isenta os ambientes que a gente circula da sua participação e impacto. Porém, o primeiro passo é você assumir esse compromisso com você mesmo de buscar essa felicidade. Legal, vamos falar da saúde mental das pessoas de uma maneira geral, que é uma das suas especialidades. O que requer mais atenção para a saúde das pessoas? O plano individual ou coletivo, corporativo? Aonde que você tem que se debruçar mais tempo, procurar entender melhor? Nelson, acredito muito, né, que nós somos seres integrais. Então, tem a parte física, a matéria biológica, tem a nossa parte mental, cognitiva, tem a parte espiritual. Ou seja, a gente é composto de muitas facetas, certo? A E medicina oriental, ela costuma ver o indivíduo exatamente. como uma coisa só, né? Exatamente. Aliás, isso inspira muito o meu trabalho
dentro do ambiente corporativo, né? A medicina Você também orienta vê a pessoa como um todo. totalmente. Eles falam, até a gente usa muito o conceito dos sete saúdes. Isso vem das sete saúdes chinesas. Como é que é isso? Então, são sete dimensões em que consideram você nessa esfera integral, mas também nos múltiplos ambientes que você circula. Exemplo, que seriam as sete saúdes? A gente pensa em três saúdes, como a Organização Mundial da Saúde preconiza, que é o que seria, né? Um completo bem-estar físico, mental e social. Isso é o que preconiza a Organização Mundial da Saúde. Mas a medicina chinesa mostra para a gente que a gente precisa ir além. A gente precisa pensar na saúde cognitiva, a nossa ginástica cerebral, né? Como é que está funcionando o nosso cognitivo, o nosso cérebro, a nossa mente. Como é que vai a sua saúde profissional? Afinal, né, a gente tem que trabalhar para sobreviver. O que é a saúde profissional? É o Envolve jeito de fazer o a trabalho? forma que você cria recursos para a sua sobrevivência. Né? Então, é o seu trabalho, a sua carreira, o seu desenvolvimento de competências diversas, das suas habilidades. Né? Então, isso interfere na sua saúde. Quem, né, muitas vezes a gente já até tem várias estatísticas que a gente reconhece o burnout como uma doença ocupacional, ou seja, não tem como não dizer que o trabalho afeta a sua saúde. Então, é uma dimensão de saúde muito importante para a gente olhar e tomar de novo. Eu vou falar isso o tempo todo, vou ser repetitiva, mas é tomar o seu protagonismo, é assumir a frente. Então, eu não dependo do meu chefe para ter uma carreira brilhante apenas. Eu preciso muito mais de mim mesmo, porque se o meu chefe está bloqueando a minha carreira, eu posso buscar outros chefes, né? Eu posso buscar outras oportunidades no mercado. Enfim, a saúde profissional engloba tudo isso. Vamos falar de profissionalismo. Como é que você identifica, como é que você classificaria o, digamos assim, um estado de saúde de uma determinada companhia? Você chega para iniciar um trabalho, você vai observando as pessoas, você chama um a um para fazer uma anamnese, você faz pesquisa de clima. Como é que Uhum. você chega à percepção? O mais comum é a pesquisa de clima, que as empresas já têm pré-estabelecidas, né? Internamente, cada uma tem a sua. As eh, pessoas não mentem, não? Algumas, sim, E isso não acontece. distorce a pesquisa, não Distorce. Eu te acredito cria que sim. dificuldades? Por isso que não pode ser o único balizador, né? E não pode ser o único determinante das condutas que a gente vai tomar a partir dos resultados. Então, a pesquisa de clima é um elemento. Outro elemento muito importante é o feedback, né? São as conversas individuais, né, com as lideranças. O que acontece em muitas empresas é que, infelizmente, essas práticas só vão acontecer no momento da avaliação de desempenho. Então acaba sendo um momento, um retrato de um momento, único e anual, que não deveria, né, deveria ser uma prática frequente. Para pegar um eh número só para aleatório, você pega uma empresa de 100 pessoas, digamos. uhum, Quanto tempo você vai gastar para fazer um ter um diagnóstico. diagnóstico? Hoje eu atuo em cima desse olhar de 7 dimensões de saúde. Então, além da pesquisa de clima, que traz elementos interessantes, às vezes tem muitas empresas que praticam a avaliação do Great Place to Work, né, que também é um indicador interessante, que traz elementos bem interessantes para a gente fazer essa análise, mas nós temos, por exemplo, um perfil próprio de saúde, que a gente chama de avaliação das 7 saúdes, que a gente manda para os colaboradores e eles podem preencher. Então, você vai ter ali a autoavaliação a partir de cada dimensão de suas saúdes e vai entender, por exemplo, se naquela organização as pessoas estão muito endividadas, sofrendo com questões financeiras, que precisam ter, de repente, mais educação financeira, mais apoio nesse sentido. Você consegue identificar A isso? gente consegue identificar, ou se o grande Q nessa organização é tabagismo, alcoolismo, isso aparece num questionário como E se é esse. uma empresa que tem assédio moral, sexual, você identifica Olha, já na pesquisa? nessa pesquisa não, muito embora Porque tenha nem sempre as campo, pessoas falam, né? exatamente, muito embora tenha campo para observações,
é difícil uma pessoa abrir. O que acontece, né? Em uma das atividades que a gente faz em empresa, a gente tem um canal de acolhimento, né? Canal de acolhimento. Exato. Então a gente faz Você, assim, você instala esse canal sempre quando chega, é a isso? gente instala o canal de acolhimento e fica como se fosse um agendamento para questões das dimensões de saúde, saúde integral. Mas aí a pessoa vai fazer uma consulta particular com você, seria isso? Não, é um atendimento, a gente chama isso de, nem é uma consulta, é um acolhimento realmente, é um bate-papo com É uma aberto. pessoa aberto que ele vai poder trazer dentro daquelas dimensões de saúde o que está pegando para ele, né? Então, vou dar um exemplo. Já apareceu num canal como esse, que é um bate-papo de 30 a 45 minutos, o casos de assédio. O que que a gente faz? A gente recomenda usar os canais oficiais da empresa, porque normalmente se tem, né, dentro da gestão de compliance, as empresas oferecem. Então, a gente, antes de começar qualquer trabalho, a gente se informa Procura tudo que resolver a ali mesmo. empresa ou já oferece, né, de caminhos. Quando a gente pega o caso grave, por exemplo, uma ideação suicida, algo que nos assusta e nos alerta, a gente busca um agendamento com urgências num psiquiatra, Já aconteceu? já algumas vezes. E é muito frequente, na verdade, né? Ah, é? É bastante. Então, assim, As pessoas estão infelizmente, surtando com mais facilidade hoje em dia. se você vê as notícias, e até gosto de trazer aquela lei do Senado, né, que traz certificação para empresas que cuidam da saúde mental. Né? Por que que o Brasil, né, estou dando o exemplo do Brasil, porque é uma lei brasileira, está se preocupando em certificar empresas em relação à saúde mental? Porque as pessoas estão adoecidas. E onde estão essas pessoas? Estão dentro das empresas, né? Estão convivendo conosco. Nós somos essas pessoas. Né? Então, as empresas estão buscando alternativas de oferecer acolhimento. E veja bem, Nelson, o que eu gosto de falar: não se trata da empresa resolver o problema do colaborador. Ninguém tem que resolver. Saúde é intransferível. Você pode até agendar o médico para sua esposa, para o seu parceiro ir, mas ir à consulta e tomar o comprimido que o médico mandou, depende de você. Então, o nosso trabalho é conscientizar as pessoas de que elas são as responsáveis pela sua própria saúde e dentro das Quer dizer, sem organizações, paternalismo, né? sem paternalismo, mas dentro das organizações, promover ambientes saudáveis de segurança psicológica, para que as pessoas também se sintam confortáveis em buscar ajuda. Vou te perguntar uma coisa que me veio à memória agora. É, no Brasil, a gente costuma dizer que você não tem um Ministério da Saúde, você tem um Ministério da Doença, né? Que a gente vai ao Cuidar médico, da vai buscar as doença. coisas quando está doente. Exato. Ao invés de se praticar medicina preventiva, se faz a curativa, né? Do ponto de vista da saúde mental, você faz algum trabalho preventivo? Eu acredito que dentro das organizações, né, hoje é pré-condição se pensar em sustentabilidade. Existe espaço para essa discussão hoje? Existe, está cada vez mais frequente, isso me alegra muito. Existe um livro, eu não vou lembrar o autor, mas depois eu posso passar para você, chama-se Empresas que Curam. É um caminho de se pensar que sustentabilidade não está só em meio ambiente, em governança, né? Então a gente sabe que nas ODSs tem lá número 3, que é saúde e bem-estar. As empresas começaram a entender que o principal capital não importa o que você produza, não importa que tipo de serviço você ofereça, você depende do capital humano. Capital humano. Então, o capital da empresa é o ser humano. E aí, o que que a gente precisa fazer? Estimular as pessoas a se conscientizarem de que elas precisam cuidar da saúde preventivamente. Então, como a gente faz isso? A gente oferece desde palestras para reflexão, Tipo campanhas. campanhas de saúde, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, tantos outros, né? O Setembro Amarelo, mas também, sempre que possível, se a organização pode oferecer um programa de alongamento, né? Um programa de meditação, um programa de acolhimento, que seja, você vai estimulando uma cultura de cuidado e bem-estar. Você costuma implementar isso nas empresas quando você chega lá com o seu trabalho? Ou
muitas vezes você já encontra isso daí pronto e dá continuidade ao que já existe. É difícil, encontrar isso pronto, mas a gente percebe já algumas ações. Então, eu vou te dar um exemplo Ou clássico. seja, o pessoal tem boa vontade em fazer as Tem, coisas. tem, mas falta muito. É aquela coisa, né? Na época da pandemia, houve uma extrema atenção à saúde mental das pessoas. Então, várias empresas nos procuraram e criamos programas e fizemos várias ações para acolhimento das pessoas. Enfim, foi um trabalho lindo. Tem muitas empresas que me acionaram naquela época que isso foi perdendo força. E quando a gente voltou para um período, vamos dizer, mais tranquilo, alguns programas já caíram. E isso não se torna parte de uma cultura de cuidado, ou seja, é uma ação pontual. E aí se perde. Então, qual que é o objetivo sempre? A partir do momento que você assumiu esse cuidado, é importante que o programa tenha continuidade, né? O exemplo que eu ia te dar é que eu conheço muitas empresas, principalmente as maiores empresas que têm indústria, elas trabalham muito com a questão de ergonomia, o alongamento e tudo mais. Então, oferecem programas de alongamento, aqueles que os fisioterapeutas, os educadores físicos Ginástica entram laboral, na né? área, exatamente, entram na área, vamos parar 15 minutos e vamos fazer atividade. O que acontece? A adesão é baixíssima. Isso é meio unânime. Ah, é? Por quê? Porque imagina só, né? Num escritório, muitas vezes a liderança fala: vai lá, eu não posso parar. Não dá o exemplo. Então, no escritório vai caindo por terra. Segundo, que na indústria em si exige uma organização e um empenho para parar aquela célula de trabalho, para conseguir fazer a ginástica laboral, que muitas vezes não cabe na agenda de produção. Então a coisa vai caindo. Então, muitas empresas acabam desistindo de ações como essa. Por isso que eu falo que eu acredito muito mais no engajamento pela conscientização, Deixa né? eu fazer uma pergunta meio óbvia, mas acaba sendo curioso. Por exemplo, você tem um pessoal, digamos, de uma área contábil, financeira, que é um pessoal que fica mais para dentro, né? O pessoal de Sim, TI, racional. a turma de Uhum, TI, etc. E tem o vendedor, tem o relações públicas, etc., que são pessoas que estão na linha de frente do atendimento, da expansão, uhum. Com os ah, clientes. exatamente. Quem é que costuma ter mais problemas relativamente à saúde mental? Ou isso é indiferente à atividade? Eu acredito que é indiferente a atividade, mas quem procura mais ajuda muitas vezes é quem está mais no administrativo, né? O pessoal da área fabril tem mais dificuldade, acho que de saber os caminhos. Eu não sei se falta informação ou se falta vontade de ir ou se é falta de tempo, não sei. Mas a gente recebe O pessoal pode menos, ter vergonha também, pode ser ficar vergonha. ressentido. Muito embora, vou te dar um exemplo, uma organização que eu ajudei a construir o modelo de cultura voltada para a saúde, em que eles pensaram, vamos pôr um psiquiatra para atender no ambulatório? E aí a primeira reação foi, imagina, quem vai no psiquiatra aqui dentro? Quem vai sair da sua função e falar, vou lá no psiquiatra? Surpreendentemente, todo mundo. Hoje a Ah, é? empresa tem cerca de 3 psiquiatras se revezando nos plantões para ter todos os dias. Você ainda tem que quebrar aquele preconceito de que psiquiatra, ele não atende só gente louca, Exatamente, tem muito estigma, mas às vezes o estigma que é está. antigo, né? E persiste. Exatamente, persiste, mas nos surpreendeu nesse caso, numa organização de mais de 4.000 colaboradores, né, com diferentes níveis de graduação. E as pessoas simplesmente abraçaram, e isso se transformou o DNA da cultura de saúde deles. As pessoas conhecem o médico, têm ele como referência, gostam assim, divulgam. Olha, você precisa ir passar lá com o doutor tal, viu? Passa com ele, ele resolve sua vida. Então você percebe que eles se apropriaram daquilo. Mas por quê? Porque a empresa fez um trabalho com a liderança para estimular a desestigmatizar. Porque se a liderança for aquela assim, não, não acredito que você vai lá, não deve estar bem, já começar os comentários negativos, não vai estimular, né? Vamos falar,
daqui a pouquinho sobre campanhas. Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Até já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco, com a Cíntia Martins falando sobre felicidade. Nós tratávamos no primeiro bloco dessa relação corporativa, como é que as pessoas podem se ajudar e como é que elas utilizam a própria estrutura empresarial para se ajeitar. Você falou um exemplo de 3 psiquiatras numa grande organização que tem 4.000 colaboradores. Agora vamos pegar outra ponta da linha. Uma empresa pequenininha, que tem 7, 8, 10 pessoas. Como é que ela faz? Ela vai ter a mesma possibilidade de implementar o conceito de felicidade dentro? Com certeza. E eu acho que é uma super oportunidade a gente começar em grupos pequenos e já trabalhar a nossa cultura da felicidade como uma coisa que vai no DNA dessa empresa, Quer né? dizer, para adotar as boas práticas, independe do tamanho. Independe totalmente do tamanho. Então, assim, né? Eu gosto de citar o Simon Sinek. Ele fala a seguinte frase: 100% dos clientes de uma empresa são pessoas. E 100% dos colaboradores de uma empresa são pessoas. Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Mesmo com a inteligência artificial batendo na porta, Mesmo, porque quem vai utilizar a inteligência artificial, né, e se apropriar dela ainda são as pessoas, somos nós. Então, uma pequena empresa tem colaboradores e pode ser a partir de 3 pessoas, 2 pessoas, você já tem diversidade. A gente começou nosso papo falando o que é felicidade para cada um, né? E a gente falou disso, de ser tão subjetivo, tão particular. Então, uma empresa menor tem a chance de conhecer melhor o seu colaborador. fazer uma pergunta para deixar o pessoal se mexer, se coçar na cadeira. Quem é que surta mais, o homem ou a mulher? Dentro de uma Olha, organização. olha, a mulher é muito multitarefas, né? E a gente está caindo por terra na neurociência essa ideia de que dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, de fato, eu vou dizer que a mulher é mais expressiva, né? Ela coloca com mais facilidade seus sentimentos para fora e demonstra mais. Mas tem até, pode falar, pode falar. Mas em contrapartida, ela também se expõe mais, ela procura ajuda primeiro e se resolve Exatamente. primeiro, né? Eu não quero nem contar aqui os índices de suicídio, a diferença entre homens e mulheres. É muito maior no Você não público vai contar? Por masculino. quê? É muito maior no público masculino. O masculino é maior? Justamente por essa razão que você acabou de dizer. Quer A dizer, o homem mulher vai embotando sentimentos, vai carregando, não carregando, até que chega compartilha, uma hora não que busca explode. ajuda e Enquanto a mulher, de uma forma mais hábil e, por que não dizer, mais inteligente, ela procura se mas você resolver. sabe É que isso isso? vem dos tempos das cavernas? Vou te contar uma história. Por favor, serei todo ouvidos. Isso é aprendizados da neurociência. O homem, lá do tempo das cavernas, qual era a sua atividade principal? Caçar. E para caçar o mamute, ele precisava de extrema concentração, inteligência, habilidade de raciocínio para saber o momento exato de atacar, fazia silêncio absoluto para não espantar a caça. Ao mesmo tempo, a mulher está dentro de uma caverna escura, cuidando dos idosos, das crianças, fazendo comida. Então, naturalmente, a gente traz no nosso DNA essa diferença, né, do homem ser mais calado e a mulher mais falante. Veja só que curioso. Então, é claro que isso vem se transformando, e é por isso que é tão importante convidar hoje o público masculino para ter oportunidades de ser escutado, de falar, de se vulnerabilizar. Então, a cada vez Isso é mais. sinal de inteligência emocional, né? Exato. E aí o conceito de inteligência emocional, o conceito de vulnerabilidade que Brené Brown traz para as organizações,
torna isso mais aceitável. E a gente vai desconstruindo essa cultura do tempo das cavernas. É possível, digamos, vai que eu tenha uma empresa e eu seja líder de algum setor, e depois de assistir o Pode Mais Empresas com a Cíntia, eu começar a observar mais as pessoas, Uhum. quieto, tranquilo, enquanto eu sorvo uns golinhos de uma chávena de chá, eu fico olhando, prestando atenção. Aquele funcionário, ele é muito quieto. Já é um senhor, meia idade, tem aquela característica. Será que ele é mais sábio? Ele é mais envergonhado? Ele está mais propenso a ter um piripaque? Não necessariamente. E aí eu vou te explicar por quê. Então, essa mera observação por curiosidade, não, Não. sem base científica nenhuma, ela não é O válida. que é válido numa observação como essa? A observação é muito válida, mas compare este homem a ele mesmo. Passe um tempo observando. Se ele é sempre calado na dele, ok. Agora, se ele era comunicativo, cumprimentava as pessoas, de repente ele começou a ficar mais calado, ligue o alerta. Liga o alerta se teve uma mudança brusca de comportamento, se Exatamente. ela é contínua ou não. Se ela é contínua ou não. Então, por isso que é tão interessante nas pequenas empresas essa oportunidade de conhecer as Que é pessoas. mais fácil, né? É mais fácil. Os caminhos são mais curtos, né? Exatamente. Os corredores mais Ao contrário estreitos. também vale, né? Uma pessoa que está muito Ao falante, contrário, a mulher né? da caverna que tinha que cuidar do fogo, cuidar do velho, do novo, Aham. trocar a fralda do bebê, Isso. etc. E ainda dar conta de tudo e explicar para o marido a hora que ele chegasse em casa como é que foi o dia dela. Essa moça que ela fala, 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 ela tem mais propensão a resolver de forma rápida os seus conflitos ou não Não necessariamente? necessariamente, porque justamente às vezes você falar demais pode ser evitar conversas profundas. Uma forma de você se posicionar para evitar uma conversa assim, ó, olho no olho e profunda de verdade. Ou seja, Então, ela acaba ocupando o espaço, o tempo com e espaço medo para. do aprofundamento. Por isso que eu digo, essa sua colocação de observação é muito importante. É isso que faz a gente, de fato, acessar as pessoas. Esse, Cíntia, é um momento do empresário buscar uma consultoria? Quando ele sente que o pessoal está falando demais ou está falando de menos, ou existe, digamos assim, no quadro funcional dele, situações muito diferentes? Olha, uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar a conscientização, ou seja, trazer uma consultoria para um bate-papo com as lideranças sobre percepção de risco de adoecimento à saúde mental é algo muito interessante. Interessante, percepção de Por risco. que de adoecimento mental? Veja bem, é um grupo, imagina um grupo pequeno, eu sou um líder e tenho 5 liderados, né, como é que eu percebo que aquela pessoa está me dando sinais? É tão difícil, para um parou de falar, para o outro está falando muito, como é que eu vou saber? Então, dentro desse caminho, a gente faz um ajuste ali de principais tópicos, vamos dizer assim, do que você deve observar no comportamento das pessoas, para você conseguir ter essa observação de uma maneira mais assertiva. Outro ponto, estabelecer rotinas de check-in com seus colaboradores. Olá, bom dia, tudo bem? Tá tudo bem em casa? Ah, não. Minha mãe está doente, está no hospital. Faça check-in com essa pessoa todo dia. Sua mãe, sua mãe, até você ter uma notícia. Ah, teve alta ou não, foi para o quarto ou está na UTI. Por quê? Se você sabe que aquele colaborador está com a mãe na UTI, dá para pôr ele para falar com o seu cliente mais importante aquele dia? Tá, Então não é uma faz boa todo estratégia. sentido. Então, e por isso que é importante, não é que você vai tirar a mãe dele da UTI, não é esse o seu papel, Sim, mas ter a compreensão de que para ele aquele momento está sendo mais desafiador, eu reorganizo a equipe. E aí tem um outro ponto de consultoria que eu acho que é legal. Cada vez mais se fala de trabalhar pontos fortes, ou seja, valorizar a habilidade do seu time.
Então, se um é muito comunicativo, o outro é mais racional e calado, um é mais analítico, o outro é mais extrovertido, eu posiciono as pessoas Isso é de maneira característica de cada um, adequada. não necessariamente sintoma de alguma Nada, é anomalia, né? característica. Mas quando você conhece o seu time, você não está ganhando só na prevenção em saúde, no cuidado com a saúde e no bem-estar, mas também otimizando as habilidades que você tem naquele time nas diversas tarefas que você tem de desafios, né, no dia a dia. Você costuma fazer trabalhos pontuais Uhum. ou tem empresas que têm um trabalho permanente? A gente faz desde desenvolvimento de cultura, que é algo mais a longo, médio e longo prazo, então que são várias, é um programa de desenvolvimento de cultura voltado à felicidade, à saúde e bem-estar, mas com certeza muitas atividades pontuais. A gente estava falando um pouquinho das campanhas, né? Que eu acho que são muito relevantes. Então, um setembro amarelo para falar do suicídio, são, Essa questão do Setembro Amarelo, eu acho que é a mais recente, né? sim. E você acha que ela tende a ficar tão conhecida, tão difundida e tão aceita como é o Outubro Rosa e agora o Novembro Azul? O que eu percebo, o Setembro Amarelo entre outras campanhas, é a mais delicada. Que eu acho ela um pouco fraca ainda, por exemplo, Sim, se você compara com o Outubro Rosa. sim, nem se Não compara. sei se é por conta da mulher que já tem a prevenção desde Não, sempre porque na é Novembro cabeça, Azul também, né? ou não, isso daí o homem foge, o homem é covarde. Mas a gente A- fala disso ainda, Mas a né? mulher é mais Ah, fácil, sim, com que ela já certeza. Já tem vai buscar, né? conscientizada É verdade. e é ou porque é mais antiga, né? Porque Uhum. começou o Outubro Rosa é mais Sim. antigo, o Setembro Amarelo é mais recente, É né? recente e frágil, o assunto é frágil, né? Falar de suicídio é muito difícil. Então, assim, eu percebo nas organizações um movimento para falar de saúde mental no Setembro Amarelo, De uma maneira assim mais mais ampla, ampla. mas algumas ousam começar a falar do suicídio. E é muito interessante esse ano, inclusive, eu estive em algumas empresas, pequenas e médias, inclusive, para falar do Setembro Amarelo, e elas estão mais abertas do que as grandes empresas para falar do tema. Você consegue fazer uma relação entre saúde mental e produtividade? Nossa, muito grande. Você Sim, tem estatísticas, você tem sim, existem estudos a vários respeito estudos disso? da Gallup, né, que dão embasamento para isso, mas assim, especialmente, né, falando que, eu vou dar um exemplo real, um colaborador que, fazendo a sua atividade, se machucou, sofreu um acidente de trabalho, e ao ser questionado, o que que aconteceu, por que que, né, você faz todo dia, o que que aconteceu hoje? Ah, eu estava com a cabeça na minha dívida do joguinho do celular. Então você vai vendo como, de fato, a saúde mental está trazendo consequências concretas para a produtividade da empresa, né? Não é lenda, é real, né? E a gente vê isso acontecendo no dia a dia. Então, a saúde mental tem esse poder de impactar sim. E diferente de uma dor nas costas, que você para, vai ao médico, toma um remédio, você vai ignorando. Não, eu aguento. Não, tá tudo bem, eu vou. Não, vamos lá. Você não para, você não busca ajuda, você Até a não hora que sabe não nem aguenta, aonde né? buscar muitas vezes. Ah, toma um Dorflex que É, passa e vida que seria tão segue, né? fácil um Dorflex. Hum. Saúde mental não é assim, né? E como eu disse, muitas vezes as pessoas não sabem nem por onde procurar. E aí fica uma dica para as pequenas e médias Era o que eu ia te empresas. falar, de inverter o eixo. A gente está Uhum. falando da conscientização das pessoas. Agora, vamos falar com empresas. Você, Isso, empresa, o que que você precisa fazer? Seja ótimo. uma empresa de pequeno porte, Uhum, de minúsculo porte, de uhum. médio ou grande. Tá. Quais são os caminhos que você considera os mais adequados? Primeira coisa que eu gosto muito de fazer as pessoas despertarem, normalmente a gente tem parceiros dentro das pequenas e médias empresas. Então, por exemplo, você tem um contador para fazer a contabilidade da sua empresa. Será que esse contador não pode dar uma palestra para você, como parceria, né, sobre cuidado, gestão financeira?
Será que se você tem um plano de saúde para os seus colaboradores, dentro do plano, e isso tem muito, viu, Nelson? Os planos de saúde oferecem programas de conscientização. Eu já consegui para muitas empresas médias e pequenas, inclusive, hoje eu estava falando do Novembro Azul com uma empresa pequena de 50 colaboradores, e eles estavam dizendo que eles conseguiram uma palestra online com um médico do plano de saúde. Que Ou legal. seja, não tem custo para a empresa e ainda traz esse Traz o benefício. benefício, né? Então, é possível procurar dentro das parcerias que a gente tem da própria empresa, né? Ou por prestadores de serviços, como eu falei, plano de saúde, contador, ou de fato ir buscar no É uma mercado, né? questão de querer fazer, né? Exatamente, precisa dar um passo. Eu acho que entender a relevância. Entender isso que a gente está falando, né? Que o mais importante é o seu capital humano. O que que você está fazendo por ele, além do básico, desculpa, além do básico, que é o pagamento, o vale alimentação, o transporte, mas e que mais você está fazendo para estimular ele a ter um ambiente saudável, né? Um ambiente de cuidado, um ambiente de respeito com aquela pessoa, que é uma conversa, né? O check-in que eu falei. Checa se ele está chegando bem hoje, se está tudo certo. Ah, não dá para fazer isso todo dia, assim, já tá bom, faz uma vez por semana, né? Busca então no plano de saúde, não tem um educador físico que pode vir aqui ensinar para quem está no administrativo alguns alongamentos básicos para que eles possam fazer todos os dias, né? Empresas que já estão conscientes e num nível Uhum. um pouco mais avançado, elas já começam a criar setores, diretorias de felicidade? Sim, cada vez mais, né? E eu fico feliz em ver isso acontecendo. Parece uma coisa surreal, né? Você vê um. Pois é. Você é o quê? Eu sou diretor de felicidade? É. É isso? É muito interessante. Médias e pequenas empresas também, como eu falei, trabalhando bem a sua cultura, vai provavelmente chegar nesse caminho. Inicialmente, quem assume isso é o RH, né? O recursos humanos que acaba assumindo, mas tem Que é um espaço processo meio meio natural, né? natural de Porque já cuidado conhece com as pessoas. benefícios. Mas Geralmente no RH trabalham mais mulheres, não é isso? normalmente sim. No caso de uma diretoria de felicidade, as mulheres saem na frente? Acredito assim, é um achismo Na meu, média, na mas observação na minha simples. observação, a maioria dos casos que eu conheço são sim, são mulheres, né, que acabam assumindo esse cuidado. Muitas profissionais de enfermagem, né, a gente percebe que tem experiência às vezes em saúde pública, né, a gestão pública de saúde, aliás, eu falo, né, o SUS é brilhante. Falta realmente recurso. E as empresas, ao contrário, às vezes têm o recurso, mas falta o conhecimento. Então, estão realmente procurando profissionais da área da saúde com formação para esse tipo de diretoria também, né? E há espaço dentro de uma diretoria de felicidade para muitas atividades e muitas ações, né, de felicidade, com certeza. Com tanto perrengue que a gente tem hoje em dia, de você ver destruição ambiental, mudança climática, que é uma discussão recente, a violência, que parece que é uma discussão que é recorrente, não sai da pauta. É fácil ter equilíbrio? É possível você ter uma saúde mental de boa qualidade? Adoro falar disso. Equilíbrio, para mim, é uma utopia. A gente, como falou lá no começo, se a vida é uma roda, eu gosto da imagem dos pratinhos, equilibrando aqueles pratinhos, sabe, na Os vareta. pratinhos chineses. Exato. A gente está sempre equilibrando vários pratinhos. Estarem todos na mesma velocidade, tempo e ritmo é possível? Provavelmente não. É muito Ou desafiador. seja, o equilíbrio tem que ser uma busca constante. Constante, mas mais do que isso, é a gente compreender que tem momentos que o seu foco está, por exemplo, falando como mulher, tem momentos que eu preciso focar na minha vida profissional. E há momentos que a gente precisa focar na sua vida familiar.
Ou seja, são momentos, são fases. Se eu estou buscando uma promoção na carreira, naturalmente eu vou estar trabalhando até mais tarde, eu vou estar me dedicando mais para aqueles projetos acontecerem para eu receber a promoção. Por outro lado, se eu estou com meu filho doente, hoje o meu foco é meu filho doente. Sem dúvida. Então a gente precisa entender que o que não pode acontecer é nenhum pratinho cair, desabar. Mas a gente ter todos igualmente, é bom a gente tirar esse peso do equilíbrio das costas, viu? Olha, o assunto é extraordinário, a sua capacidade em dialogar, esclarecer é excelente. Que bom. Então a gente poderia ficar aqui alguns dias, talvez, elaborando vários raciocínios, várias vertentes, mas o nosso tempo se encerrou e eu gostaria que você deixasse um recado final. Qual é o principal desafio que as pessoas e empresas têm e qual é a melhor gratificação que elas podem ter? Legal, vou falar olhando para a câmera, vou Por pegar favor. aquela dica. A dica é a seguinte: lembre-se que somos todos seres humanos. O melhor caminho para começar é o antigo e bom olho no olho. Se aproxime, escute as pessoas. Se você quer conhecer seus colaboradores, se você quer fazer uma boa gestão, peça feedback, ouça, dê feedbacks, mas principalmente pratique a sua escuta ativa, esse olho no olho, esses relacionamentos, para de fato a gente conseguir uma mudança e trazer a sustentabilidade para a saúde. Nós temos uma legenda aqui no vídeo, mas seria legal você dizer também. Você tem um Instagram, você tem redes sociais. Quem quiser falar com a Cíntia, Ótimo. O meu LinkedIn, Instagram, todos o mesmo nome e sobrenome, Cíntia Babler. Fácil de achar. a Cíntia Babler Martins, eu agradeço bastante a sua presença, a sua atenção e bastante sucesso na sua atividade, porque você tendo sucesso, todos nós Que ganharemos. gostoso. Nelson, foi um prazer. Muito bom conversar com você, viu? Obrigada pelas provocações e, acima de tudo, pela oportunidade. Muito obrigado pela presença uma vez mais. Falamos com Cíntia Babler Martins sobre felicidade. Continue com a gente que tem mais podcast por aí.